pessoal, tudo beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo dos planetas satélites e as leis de Kepler. E o estudo do movimento dos planetas é motivo de grande atenção desde muitos anos atrás. A gente viu que a teoria geocêntrica permaneceu por mais de 1.500 anos e começou lá desde 350 anos antes de Cristo, por Aristóteles. Então hoje a gente chegou aí na Revolução Copernicana, né, que ocorreu com Nicolau Copérnico, aonde a teoria heliocêntrica começou a se estabelecer, aonde o Sol ocupava o centro e os planetas giravam ao redor, né? Logo após, poucos anos após a morte de Nicolau Copérnico, veio aí um grande cientista que foi Tycho Brahe, desculpa. Foi um grande astrônomo que compilou uma extensa base de dados com o auxílio de Kepler. Porém, durante a vida de Tycho Brahe, ele não deixava o Johannes Kepler ter acesso a todos esses dados. No entanto, Tycho Brahe era um cara que era muito festeiro, ele gostava um pouco da esbórnia, né? Então ele teve uma vida relativamente curta, né, de 1546 a 1601. E após a morte, o Kepler teve acesso a todas as anotações realizadas e feitas aí por Tycho Brahe. E com isso, ele conseguiu compilar as 3 leis do movimento planetário, que a gente vai ver na sequência. Newton, ele veio logo após Kepler, de 1642 a 1727, e mostrou que a lei da gravitação que a gente viu lá no início do capítulo conduz também às leis de Kepler. Tá? Então, olha só, a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que diz o seguinte, né, que todos os planetas eles se movem em órbitas elípticas com o Sol e um dos seus focos. Tá? Então, aqui foi colocado uma elipse, né? Como vocês podem ver aí, com uma excentricidade um pouquinho maior do que realmente ocorre, que a gente vai ver na sequência. Excentricidade é quanto ela é esticadinha. Tá? Então, aqui foi colocado o Sol, né, em um dos focos da elipse. Tá? E aqui a massinha representa o planeta girando ao redor do Sol. Tá? Perceba que o eixo maior da elipse é chamado de A, o eixo menor da elipse é chamado de B, e essa distância aqui, ó, do centro até um dos focos, é a excentricidade. Tá? A distância menor entre o Sol e o menor afastamento do planeta é o RP, tá? Como vocês podem ver aqui. E a maior distância que um planeta fica do Sol é chamado de RA. Tá? Então, está aqui. Esse RP é chamado periélio, né, perto, e a distância aqui maior é o afélio. Tá? Então, aqui estão os dados da elipse, e no caso, uma excentricidade nula, ou seja, esse A igual a zero, representa um círculo. E a órbita dos planetas são quase círculos. Tá? A Terra, por exemplo, ó, tem uma excentricidade de 0,0167, ou seja, muito próximo do valor zero. Vamos ver na sequência aqui algumas excentricidades, algumas comparações. Olha o que seria um círculo, ó, esse primeiro caso. Um círculo. Perceba que, deixa eu pegar o apontador laser aqui. Olha só. Agora, Mercúrio, ó, tem uma excentricidade de 0,2. Perceba que visualmente quase não tem diferença. Tá? Vênus, ó, 0,007, é praticamente um círculo. E aí vai, ó. Até aqui a gente chegar a uma excentricidade próximo de 1, ó, que seria algo bem esticadinho assim, ó. O cometa aqui, vamos pegar um cometa, aí esse cometa aqui, ó, Jacobin, Wheeler,
a excentricidade é 0,71. Você vê que a órbita já é mais esticadinha. E, no entanto, você vê que essa pequena diferença o Kepler conseguiu perceber. Tá? E ele poderia ter aproximado essas órbitas e dizer que era um círculo, mas, no entanto, ele verificou que os dados eram tão bons que conseguiu mostrar que a órbita era uma elipse, apesar da excentricidade ser pequena. Aqui, ó, alguns dados interessantes. Ó. Elipse das órbitas dos 9 planetas desenhadas com eixo maior de 4 centímetros. O ponto central é o centro da elipse. E o ponto da direita é a posição de um dos focos, o qual é ocupado pelo Sol. Então, perceba ó, que Mercúrio, ó, o Sol está um pouquinho do lado, ó, então tem uma distância maior entre o afélio e o periélio. Olha a Terra. Né? A distância do Sol até a Terra no afélio e no periélio né, é relativamente muito parecida. Então, a Terra não fica em algum momento muito próximo do Sol e em algum outro momento do ano muito afastada do Sol. Essa distância, essa variação é pequena. Né? A Plutão já é um pouco maior. Para Saturno também a gente consegue perceber uma diferença boa, para Júpiter, mas, no entanto, essas órbitas são muito próximos aí de um círculo, desculpa. Próxima aula, a gente continua com a segunda lei de Kepler.